Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso minicurso de Bioética e Biodireito. Pessoal, sejam muito bem-vindos, espero de coração que vocês aproveitem mais essa excelente palestra que a gente vai trazer para vocês hoje. Também espero que vocês tenham aproveitado a palestra das 7 horas, que foi excelente, só quem estava presente sabe. Bom, pessoal, os recadinhos de praxe antes da gente começar a nossa palestra. Queria lembrar vocês que o link para o certificado vai ser enviado ao final da palestra e vai ficar disponível no chat por apenas 5 minutos para vocês entrarem, se credenciarem e posteriormente estarem recebendo o certificado no e-mail. E lembrando para vocês baixarem os certificados. Outra coisa para lembrar para vocês. A partir da palestra do ministro Barroso, creio eu que vocês lembram, todos os certificados enviados a partir dessa palestra vão precisar ser baixados por vocês o mais rápido possível. Senão vai expirar e vocês vão perder o certificado. A gente não vai conseguir emitir outro. Enfim, pessoal, hoje a gente tem a honra da presença do professor José Luiz Barbosa, que vai trazer para a gente um tema importantíssimo, um tema bastante complexo, com uma discussão muito saudável. Então, eu passo a palavra para a Gabi, para ela estar fazendo a leitura do currículo e, posteriormente, passando a palavra para o professor. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Goulart, coordenadora de movimentos sociais do Centro Acadêmico. Vou estar lendo o currículo do Dr. José Luiz Barbosa. Doutorando e mestre em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela Universidade Cândido Mendes, sócio do Escritório de Advocacia Almeida Norato Pimenta Advogados, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ser uma palestra muito agregadora e fique à vontade. Então, boa noite. Eu queria, de início, agradecer o convite. Conversei até há pouco com os membros do diretório. Esse convite foi um verdadeiro presente. Me fez lembrar, parece que passou um flash, um filme rápido, hoje eu com 50 anos, e lembrando da minha época de estagiário, né? E membro também do diretório acadêmico da Universidade Cândido Mendes, diretor de formação política. E, naquela época, as palestras, né, os eventos eram totalmente diferentes. E hoje é com uma grande honra, assim, coração muito feliz, que eu tenho esse momento aqui com vocês. Eu conversei com o Guilherme, né, com a Gabriela também, com as duas Gabrielas, e nós vou fazer uma apresentação rápida de 50 minutos, e o restante do tempo, creio eu, de mais 40, 50 minutos, nós poderíamos conversar a respeito, debater, trocar ideias, refletir sobre o tema da terminalidade da vida, através de perguntas, enfim, conforme for melhor para vocês. Tá legal? Eu trouxe alguns slides, assim, uma sequência longa, né, de uma aula de um dia inteiro, mas alguns conceitos eu acho que são bem-vindos, né? Então, eu vou falar com vocês, vou apresentar aqui para vocês os principais conceitos da terminalidade da vida, mas para nós iniciarmos esse encontro, é bem interessante que nós pudéssemos nos situar, nos posicionar diante desse tema, né? Eu começaria, né, com algo que os senhores, vocês já conhecem, né, que é a diferenciação, a localização da ética, aquele longo debate, reflexão sobre a ética e a moral, né? Se nós pensarmos na moral como uma ordem de valores que passaria de geração para geração, algo que em um determinado momento social, aquele grupo de pessoas entendam que seriam importantes como um código de regras que passariam de geração para geração, né? A ética seria a forma que você teria para refletir esse código,
moral, né? Por que eu quero o bem? Por que eu quero levar ao grupo questões que possam ser consideradas do bem, né? A ética profissional é a deontologia, é um conjunto de regras que se expressam e que podem disciplinar o exercício profissional. A bioética é a ética da vida, a ética que faz parte da ética do espaço dentro da filosofia moral que se destina a uma ética aplicada, né? Essa ética aplicada, ela se fundamentou principalmente com relação aos dilemas e conflitos que passaram a acontecer diante do avanço tecnológico, principalmente nas ciências biológicas, nas ciências da saúde, principalmente na medicina. E o biodireito seria o ramo do direito, que seria o espelho da bioética. Seria aquele espaço que aproveita os princípios da bioética para justamente disciplinar, né, fazer com que o direito apresente soluções jurídicas para esses conflitos. Então, nós vamos nos situar nesse espaço, nesse momento aqui, nessa aula, dentro da bioética, dentro do biodireito e um pouco da ética aplicada. E o nosso espaço também de debate, né, será o fundo do direito relacionado à terminalidade da vida. Conforme o Guilherme conversou comigo previamente, na época, no momento do convite, é muito importante que nós venhamos a pensar como se dá a definição e os conceitos dentro da terminalidade da vida. O que seria a eutanásia, a distanásia, né? E como estaria situada a autonomia da vontade do paciente. Quais seriam as respostas da ciência? Né? Hoje muito se fala para aplicar a ciência nesse momento de pandemia, mas o que a medicina, propriamente, a ciência médica pode nos oferecer? Quais são os dilemas? Eu queria também fazer um parênteses. Queria também, talvez, ou no final dessa apresentação, ou no momento do debate, também, de alguma forma, e se for de interesse, que nós pudéssemos também refletir como é que se dá, né, como é que se daria a atuação do profissional do direito. Juízes, promotores, advogados, será que o saber bioético poderia aperfeiçoar o argumento jurídico? Né? Será que esses conceitos da bioética eles seriam importantes para que nós pudéssemos ter algum tipo de evento, né? Algum tipo de situação? E é tudo isso que nós vamos. Pessoal, parece que deu uma travada aqui. Estou aqui falando aqui com o Dr. José, ele vai entrar de novo, que caiu, acho, para todo mundo. Acho que todo mundo caiu.
Então, só um momentinho que a gente já volta aqui com o doutor. Guilherme? Pronto. Eu acho que caiu para todo mundo, não sei o que aconteceu. Ah, tá. Eu pensei que tinha sido aqui no escritório. De repente eu achei que eu estava falando. Eu Não, não mas sei deu certo agora. eu não sei a que ponto caiu. Eu acho que a Gabriela também caiu. Eu não entendi. Eu acho que a Gabriela também caiu aqui, não estou entendendo. Mas vocês estavam ouvindo, né? Sim, sim. Ah, tá. Não, foi... Aí, voltou. Foi coisa rápida, não foi muito não, tá? Não, tudo bem. Só para eu saber onde que eu volto. Bom, deixa eu ver aqui. Gabriela tá por aí? Gabriela? Professor, você pode repetir o finalzinho? Porque deu uma travada, mas eu não sei até que parte o pessoal escutou. Então, se eu puder retomar um pouquinho. Sim, a preocupação era essa. Eu não. Eu vou retornar. Eu acho que eu também não retorno sei e já passo para os slides para não. O senhor pode, então, dar uma retomadinha rapidinha em geral, professor, só para se alguém ficar perdido? Porque... então tá. Não, tá bom. Então, eu posso continuar? Pode sim. Então tá. Então, como antes desse problema que nós tivemos, eu estava me referindo como é que o profissional do direito poderia também se integrar a isso, né, a esses conflitos e dilemas. E sabermos se o valor bioético, o saber bioético, de alguma forma poderia aperfeiçoar, contribuir para a melhoria do argumento jurídico. Se nós tivermos um melhor nível de argumentação, aproveitando os conceitos da bioética, certamente o argumento jurídico seria melhor. E também, obviamente, a qualidade das decisões. E esse pano de fundo da terminalidade da vida, ele nos acrescenta, né? Nos dá uma grande oportunidade. Com relação aos conceitos, aí sim eu vou pedir a ajuda da Gabriela, para que nós passássemos pelo menos os 10 primeiros slides, para contextualizar, e eu conversando também com o Guilherme, eu verifiquei que vocês não possuem ainda, né, se Deus quiser, vão ter essa oportunidade de ter pelo menos uma matéria eletiva sobre o biodireito. Então, como seria pensar na finitude do ser humano? Primeiro, nós termos a ideia, a certeza de que há fim. A vida tem fim e que a morte é um evento certo. E a morte não como algo estanque, doloroso, né? Mas sim como também parte do processo da vida. Próximo slide. Dentro dessa noção, o espaço
da atividade médica ela é muito rica, né? Então, em princípio, há uma certa tendência, né, do médico entender que a morte do paciente seria uma derrota. Dentro daquela visão clássica da medicina, de garantir a vida, muitos médicos, isso já melhorou um pouco, mas ainda pensavam como algo, como uma derrota. Quando, na verdade, o processo da vida, alcançando a morte, em doenças graves e incuráveis, é uma certeza, né? E aí nós partimos para aquela primeira reflexão. O que seria melhor dar ao paciente? Uma quantidade de vida ou uma qualidade de vida, né? Então, nessa perspectiva, hoje a medicina avançou muito e em situações de irreversibilidade de uma doença grave, na qual a medicina não possui ainda uma possibilidade de cura, dar-se a esse paciente melhores condições. E essas melhores condições são dadas por uma especialidade médica, uma área de atuação, que é o que é chamado dos cuidados paliativos, certo? O próximo slide, por favor. Dentro da filosofia clássica, dentro do estoicismo, existe uma breve passagem de Sêneca a Lucíolo, que seria dentro da filosofia epistolar, dentro das cartas, em que os ensinamentos da filosofia Sêneca passava, e aí não se sabe muito se para um sobrinho ou para um personagem de sua imaginação. Ele sempre se preocupou, desde aquela época, com como é que se daria a finitude. E, muito preso àquela época, a morte como algo que acontecesse com os mais velhos, né? Dentro, obviamente, dos padrões daquele momento. Então, viver bem seria algo que poderia dar a chance de se morrer bem. E ele falava muito de como seria aproveitar a vida de uma forma produtiva, de uma forma boa, muito preocupado com a brevidade da vida. Próximo, por favor. E essa é uma frase, né, do encontrar a morte com alegria. Antes de me tornar velho, procurei viver bem. Agora que sou velho, procuro morrer bem. Contudo, morrer bem significa morrer livremente, sem dogmas, né? E é uma profunda lição para os dias de hoje, né? Nós encararmos a morte não só como um momento doloroso, né, mas também como uma fonte de reflexão, né, diante dos conflitos e dilemas. O próximo, por favor. Vamos passar um pouquinho, que eu queria já... É o slide onde tem as diferenças. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Esse slide. Quais seriam os conceitos? Para que nós não fizéssemos confusão, e sempre quando nós falamos da morte, nós pensamos diretamente a eutanásia. Então, o que seria a eutanásia? Eutanásia seria um evento no qual você abreviaria a vida, antecipasse a vida, de uma forma passiva ou ativa. O contrário, o oposto, melhor dizendo, a eutanásia seria a distanásia, seria prolongar artificialmente a vida, mediante o uso da tecnologia. É o que os médicos chamam da obstinação terapêutica, manter vivo a qualquer preço. Mas quais seriam as condições daquele paciente? Valeria o custo-benefício em manter uma pessoa artificialmente viva, presa a aparelhos, diante de uma doença incurável, né? Esse também é um segundo dilema. E o espaço onde nós teríamos entre a eutanásia e a distanásia
seria a ortotanásia, que, entre parênteses, né, de uma forma um pouco mais direta, seria morrer ao tempo certo. Então, considerando esse processo natural da vida, haveria um momento em que se daria a morte. E para você alcançar a morte, com maior qualidade de vida, como eu disse, hoje você tem o suporte dos cuidados paliativos. O próximo, por favor. E a mistanásia? A mistanásia seria a eutanásia social. Seria uma morte miserável, fora de hora, né? Então, imaginando e trazendo para os dias de hoje, infelizmente ainda dentro do Sistema Único de Saúde, onde não são garantidas condições de assistência, né, a todos que necessitam do serviço público, muitas mortes seriam evitadas. Mas em virtude das más condições de trabalho, né, pacientes poderiam ter um bom prognóstico, são vítimas de uma má prática, de um erro médico, né, que são ocasionados muitas vezes não por vontade ou pelo atuar médico, mas sim pela falta de condições. Então esse conceito de mistanásia está muito ligado à desigualdade social, né, ao momento em que países como o nosso Brasil ainda nós temos precárias condições de assistência médica, por maior e melhor que seja o Sistema Único de Saúde e toda a proteção legal que ele possui, né? Até um certo exemplo para o mundo. O próximo, por favor. Volte, por favor. E também para diferenciarmos, nós temos a eutanásia ativa, que é um ato deliberado do agente para provocar a morte. Muitas vezes provocada por um sentimento íntimo desse agente que, muitas vezes, não em sã consciência, ele entende que a morte seria um ato de misericórdia, de compaixão, diante daquele sofrimento, né? Então, ele pratica um ato, né, em que leva a antecipar a morte, sempre ligado a esse conceito, a essa condição, né, de compaixão. A eutanásia passiva já seria um ato omissivo. Você provoca e antecipa a morte, né, também preso a esse sentimento de compaixão, fora da técnica médica, né? E você impede, por exemplo, a utilização de um medicamento, né, de algum tipo de suporte, né, fazendo com que essa omissão antecipe a morte do paciente e ela estaria dentro do conceito de eutanásia. Já o suicídio assistido, não o agente, mas o próprio paciente é que põe fim à sua vida, mas com a ajuda o auxílio de um terceiro, tá certo? Então, é nesse contexto que nós temos os principais conceitos e que é o objeto dessa aula de hoje. Vamos seguindo, por favor. Existe um movimento, e em alguns países, muito também próximos da atividade da enfermagem, que seria a calotanásia. Esse movimento era de que se tivesse um espaço no qual tudo que envolva esse momento da morte fosse valorizado. Ou seja, as convicções espirituais daquele paciente seriam preservadas. As questões emocionais que envolvessem os familiares, possíveis situações em que o paciente, diante daquela cultura, diante do seu espaço social, né, do seu grupo, tudo que tivesse valor seria respeitado.
Então, em termos gerais, nós teríamos um espaço em que ele poderia se arrepender e pedir perdão a uma pessoa próxima, né, para que ele tivesse esse conforto emocional. Então, e também, além das convicções religiosas, o que se tivesse também o respeito a determinados rituais, né? O México possui uma forma de se despedir dos seus entes queridos, que talvez não seja muito culturalmente muito próxima à nossa. Enfim, que se respeitasse esse momento, tá certo? Então, esse é um movimento em que esse ambiente poderia se dar também em um atendimento hospitalar. O próximo, por favor. Eu também queria destacar, dentro desses dilemas, pensarmos hoje, diante do avanço da medicina, né, em busca não da cura, mas da quase possibilidade de cura em determinados tipos de câncer. Né? A medicina, ela alcança um nível tecnológico que ela pode predizer potencialmente, através de todo o avanço da genética, por exemplo, se um paciente pode ter uma maior possibilidade de ter uma doença incurável durante sua vida. Ora, será que eu, enquanto paciente, teria o direito de não saber? Isso seria um terceiro conflito. Será que nós poderíamos garantir a esse paciente o direito de não saber? Será que o Código de Ética Médica teria resposta, ou daria respostas a esse profissional para garantir esse direito do paciente? Será que a autonomia da vontade, dentro do nosso ordenamento jurídico, alcançaria e asseguraria essa livre manifestação da vontade? Então, esse é um terceiro dilema, né, que o conhecimento, o estudo da bioética, a aplicação da bioética, do biodireito, poderiam nos ajudar. Tá? O próximo, por favor. Existem várias resoluções, e aqui eu acho que nós estamos num encontro entre estudantes do primeiro período ao 10º período, mas em termos gerais, existe um vazio legislativo, um vazio normativo. O Brasil não possui uma lei específica que trate desses temas. Então, diante dessa, obviamente, nós possuímos princípios constitucionais, nós possuímos regras do direito civil, nós possuímos leis especiais que, en passant, tratam, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tratam do tema da terminalidade da vida, mas uma lei especial não se tem. Nós não temos uma lei especial. Mas os conflitos, melhor, os dilemas dentro da terminalidade da vida, eles podem se tornar um conflito. E esse conflito pode ser judicializado, certo? E qual a regra específica que nós poderíamos aplicar? Então, diante desse vazio normativo, as resoluções do Conselho Federal de Medicina, em determinados temas, né, como da terminalidade, vocês tiveram aula hoje sobre reprodução assistida, que também não possui um regramento específico, admite-se, né, por uma aplicação, eu diria, um pouquinho mais elástica, às resoluções do Conselho Federal de Medicina, que, por serem resoluções de uma autarquia profissional, elas deveriam estar limitadas ao atuar médico, mas elas acabam norteando, né, dando um norte às decisões judiciais. E uma delas é que assegura
essa possibilidade de livremente o paciente, em situações, aqui eu queria destacar para que não houvesse qualquer problema aqui de entendimento, em situações de irreversibilidade, de incura, de não cura, tá? De doenças graves, a possibilidade de se garantir os cuidados paliativos e pedindo, né, aquele paciente, às vezes até com, entre aspas, com todo respeito, de uma forma inútil, ficar preso a determinados aparelhos, numa situação, uma qualidade de vida não muito boa, né, quando na realidade a ciência não tem ainda uma possibilidade de solução, certo? Então, esse conforto físico, psíquico, social, espiritual, ele é garantido nesse suporte, né, de fim de vida, tá? O próximo, por favor. E a vontade do paciente, ela pode ser, ela poderia, e eu faço aqui como forma de indagação, de interrogação, ela poderia ser garantida através de qual instrumento? Será que essa vontade dita a um paciente, a um familiar, seria suficiente? Será que nós teríamos que ter uma escritura pública na qual o paciente, em determinada situação, eu quero também deixar bem claro aqui, de doença, porque muitas pessoas podem, né, isso acontece, infelizmente, diariamente, por uma situação vítima de um acidente, né, pode, enfim, morrer. Mas numa determinada situação de irreversibilidade, de uma doença grave, ela poderia deixar expresso a forma com que queria, a forma como vai se dar essa assistência médica. Ela poderia, numa situação de irreversibilidade, negar a tentativa, né, de um respirador artificial. Né? É nesse contexto, né, e aí eu já vou para o quarto, quinto dilema que nós poderíamos conversar no final dessa aula. Tá? O próximo, por favor. Então, aqui são as resoluções que estabelecem como é que o Conselho Federal de Medicina, melhor dizendo, ele pode nortear a atuação do médico. Em especial, a forma de dispor das diretivas antecipadas de vontade. É o que se considera, lato sensu, o testamento vital. Seriam essas diretivas lavradas por escritura pública? Poderiam ser? Será que nós poderíamos indicar, então, pensando aqui num exemplo, um idoso que esteja sozinho, não tenha filhos, seja um viúvo, né? Ele poderia indicar alguém como seu procurador para as questões de saúde, aquela pessoa, aquele terceiro procurador, que numa situação em que ele esteja, que ele não possa se manifestar livremente, esteja inconsciente, esse procurador possa garantir a sua vontade com relação à assistência diante de uma doença incurável e irreversível. Então, esse contexto, esse exemplo bem ilustra a aplicação e a possibilidade da utilização das diretivas antecipadas de vontade, em que pese não haver uma legislação própria no Brasil. Tá? A principal referência seria a legislação portuguesa. Existem, pelo menos, eu não sei, esse ano não verifiquei como tramita, mas tanto na Câmara como no Senado, tramitam projetos de lei para o estabelecimento das diretivas antecipadas de vontade. E em um projeto de lei
inclusive, conceitua esses termos que eu acabei de me referir. Isso seria um avanço, né? Porque o direito daria uma resposta. Eu costumo dizer também que, dentro a bioética sendo o ramo da ética aplicada, dentro da filosofia moral, ela aponta possíveis soluções, mas ela não estabelece uma única solução. Quem estabelece, quem determina é o direito, por vontade da lei, né, e aplicada, e com a garantia da sua aplicação através dos tribunais, certo? Dentro dessa, eu queria também fazer uma breve, assim, um breve exercício aqui. Hoje a mediação, né, fugindo um pouco do tema, ela é uma solução, né, alternativa de conflitos. E nós poderíamos imaginar um espaço dentro dos hospitais um espaço que reunisse vários profissionais, né, o que em alguns países já possui, principalmente da Europa, que seriam os comitês hospitalares de bioética. Ou seja, um espaço onde, através da mediação, um comitê com a presença de um psicólogo, um advogado, um teólogo, um médico, pudesse chamar a família numa situação de terminalidade, onde o pai está em coma, né? Uma filha depende, né, num exemplo, depende do pai. Então, ela muito provavelmente tem interesse jurídico, né, e um interesse talvez emocional, nesse exemplo, espiritual, religioso, um dogma religioso, à espera de um milagre. Um outro filho, já independente, que tivesse tido maior contato com o pai, que tivesse ouvido do pai, que ele não queria se manter artificialmente ligado a aparelhos, por exemplo, e esse filho, sabedor de que aquela doença é incurável, quisesse defender a vontade do pai. E duas pessoas, se dizendo parentes próximos, possíveis responsáveis pelo pai, levasse esse problema ao médico. O médico ficaria talvez acuado, com receio, né, até mesmo de aplicar a técnica segundo os cuidados paliativos, né? Então isso poderia, diante desse conflito, esse dilema, esse conflito, fosse levado a esse comitê, de modo que, com a ferramenta da mediação e com até a utilização de princípios, né, da bioética, esses profissionais pudessem, de alguma forma, dirimir esse conflito e buscar a melhor solução para esses pacientes. Agora, se nós estivéssemos diante de uma manifestação de vontade por escritura pública, que são as diretivas antecipadas de vontade, isso talvez não acontecesse. Então, nesse exemplo, existiriam duas possíveis soluções. Uma mediada nesse comitê, coisa que ainda poucos hospitais possuem aqui no Brasil. Uma outra saída seria o cumprimento, né, da vontade do paciente, que foi determinada por escritura pública através de um procurador. E a terceira seria o caminho da justiça, né? E existem algumas decisões, eu depois posso fornecer a vocês, principalmente o Tribunal do Rio Grande do Sul, que decidem, né, que determinam uma solução de acordo com o direito, e muitos, quer dizer, pelo menos duas decisões em favor da autonomia do paciente. Eu queria perguntar para o Guilherme e para a Gabriela quanto tempo que eu ainda tenho. Professor, a gente ainda tem uns 15 minutos. Tá ótimo. Então vamos passar um pouquinho à frente. Coloca assim para o... essa é uma decisão judicial que trata sobre a
constitucionalidade ou não da resolução do Conselho Federal de Medicina que garantia a autonomia do paciente através das diretivas antecipadas de vontade. E nessa decisão, chegou-se à conclusão, e a sentença não houve recurso, foi uma ação proposta pelo Ministério Público, que em princípio alegou que a competência e a atribuição para se legislar sobre a morte, sobre a vida, seria do Congresso Nacional através de uma lei ordinária, dentro do princípio da reserva legal, e que não poderia ser resolvida mediante uma mera resolução administrativa de um conselho que teria uma atribuição só interna corporis, ou seja, dentro do segmento da medicina. E a decisão do juiz, que está no próximo slide, pode passar, por favor, foi no sentido de reconhecer a legalidade, ou melhor, a constitucionalidade dessa resolução, garantindo ao profissional médico, ou melhor, garantindo o cumprimento do dever, um dever profissional de garantir a vontade do paciente. Pode passar, por favor. Vamos para a 25ª, slide 25, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar. Coloca no 28 ou 29, por favor. Pode passar. Pode passar. Tá, aqui eu queria também, chegamos aonde, dentro do direito, né, e aí eu estou me posicionando no direito. Se nós não conseguirmos destacar a diferença entre eutanásia, ortotanásia e distanásia, e considerarmos que sempre o agente que pratica algum ato comissivo ou omissivo vem antecipar a morte, nós vamos estar sempre próximos ao tipo penal, que seria o homicídio simples, né? Matar alguém. Se nós entendermos a diferenciação, principalmente com relação à ortotanásia, que é morrer ao tempo certo, dentro da técnica médica, com a utilização dos cuidados paliativos, nós, obviamente, não estaremos incursos no tipo penal do artigo 121. Certo? O próximo. Vamos deixar no parágrafo 1º. Se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, ele pode ter um tratamento privilegiado, ou seja, com redução da pena. O próximo, por favor. Esse parágrafo nos levaria àquele exemplo de eutanásia, certo? Tramita desde 2010 uma reforma do Código Penal que reconhece a exclusão da licitude quando nós estivermos numa situação de ortotanásia. E diferencia o artigo 121 para a prática da eutanásia, que ficaria delimitada, segundo o artigo 122, matar por piedade ou compaixão um paciente em estado terminal, imputável e maior a seu pedido, para abreviar de sofrimento físico insuportável em razão da doença grave. Então, nessa reforma, nós teríamos dois avanços. A manutenção da eutanásia, e aqui eu não quero fazer juízo de valor a quem defende a prática da eutanásia, certo? Eu só estou me referindo ao nosso momento da nossa legislação, que o Código Penal só estabelece o artigo 121, parágrafo 1º, a possibilidade de reforma do Código Penal, mantendo a ilicitude da prática da eutanásia, e a exclusão da ilicitude quando nós estamos diante da ortotanásia, certo?
O próximo, por favor. Depois eu vou deixar essa decisão para vocês com relação ao caso que aconteceu no Paraná, que, enfim, de uma médica que foi considerada tendo atos praticados que viessem antecipar a morte em tratamentos em unidades de terapia intensiva, a fim de que houvessem mais vagas para assistência. Mas isso eu vou deixar para as perguntas, se for o caso, e vou ceder a vocês, se alguém quiser, certo? O material. Pode passar, por favor. Responsabilidade civil. Dentro muito se discute se a prática da ortotanásia ela poderia ser considerada como uma prática que o direito civil estabelecesse como responsabilidade, né? Nesse caso, não há culpa jurídica. Por quê? Porque a aplicação dos cuidados paliativos, que decorre da técnica médica, ela afasta qualquer tipo de omissão ou de negligência. Então, o suporte que você dá para o paciente terminal não sentir dor e dores insuportáveis, dentro da técnica da medicina, afasta qualquer tipo de negligência, por exemplo. A constatação correta, segundo a técnica, do tempo da terminalidade, quando a morte já se apresenta, também afasta a imprudência, que seria a falta de cautela, né? O conhecimento técnico dos cuidados paliativos afastaria o terceiro elemento da culpa jurídica, que é a imperícia, ou seja, porque estaria dentro da técnica. Então, nós estamos falando dentro da responsabilidade civil com relação ao ato do agente. Agora, nós vamos para o segundo elemento da responsabilidade civil, que seria o dano. Se nós entendermos, como eu disse no início, a vida como algo, a morte como algo certo dentro do processo da vida, não haveria dano. Ora, não houve ato ilícito, como eu disse, porque destaquei o afastamento das 3 modalidades de culpa: negligência, imperícia e imprudência. O dano não seria, por quê? Porque a morte nessas situações ela é iatrogênica, ou seja, ela é excusável, né? Porque dentro de uma doença incurável, a morte é um evento certo. Então não seria um dano propriamente dito. E não haveria nexo de causalidade, porque a morte não teria sido causada por um ato ilícito. Esse liame de causa e efeito também não aconteceria. Tá? Então, nós estamos estabelecendo os conceitos à luz da bioética, né? Da eutanásia, estanásia, ortotanásia. Nós estamos verificando como a ética profissional nos socorre nessas situações. Nós já vimos o espaço onde o direito penal atua com a possibilidade de reforma dentro do vácuo legislativo, que não existe lei específica ainda no Brasil, e nós estamos agora nos referindo ao campo do direito civil para afastar a responsabilidade civil nesses eventos. Tá? Eu também queria lembrar do artigo 15 do Código Civil, que enaltece e garante a autonomia da vontade do paciente. Tá legal? Se eu ainda tiver espaço, eu queria falar só, pincelar o Estatuto do Idoso, tá? Que são o próximo slide. Pode passar, por favor, perdão. Princípio da dignidade humana, né? Eu creio que já tenha dito, né? Principalmente o artigo 1º da Constituição, né? Pode passar, por favor. Existem várias leis estaduais. A primeira foi a Lei de São Paulo, que estabeleceu que dentro da assistência em hospitais públicos e privados, seria assegurado ao paciente ou seu representante o direito de se recusar a medidas terapêuticas que pudessem ser muito agressivas. Tá? Então, tanto o Estado de Minas Gerais, o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo possuem legislações
em que não houve qualquer tipo de questionamento pelo Ministério Público possível inconstitucionalidade. Só não se tem muita visibilidade, muita gente não conhece essa possibilidade de lei. Tá certo? Pode passar, por favor. Pode passar. São portarias do Ministério da Saúde, Pode passar, por favor. O artigo 15 eu já falei, pode passar. Pode passar. E o Estatuto do Idoso, só para finalizar. O artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, numa situação de doença incurável e irreversível, muitas vezes o melhor tratamento para se garantir qualidade da vida até o momento da morte é a aplicação dos cuidados paliativos e não qualquer tipo de esforço terapêutico que se aproximaria à distanásia, ou seja, prolongar a vida quando a morte é inevitável. Tá bom? Eu teria mais 5 minutinhos, Gabriel, só para uma questão assim que envolva a atuação do advogado. Guilherme? Pode ficar à vontade, professor. Tá. Então, só mais 5 minutos, por favor. Como eu disse, como é que é a atuação, né, do advogado, do defensor público, né? Como um juiz poderia se debruçar e decidir uma questão posta em uma lide, né? Como o Ministério Público poderia atuar na defesa da lei ou, por exemplo, de um incapaz nessas circunstâncias, né? Haveria um grau de capacitação que pudesse dar ao advogado, né, uma forma de especialização com a ajuda dos seus conceitos da bioética. Por muito tempo, e a nossa comissão lá na Ordem, aqui na Ordem no Rio de Janeiro, né, nós tínhamos essa preocupação, né? Então, se um advogado puder se especializar e conhecer um pouco mais da bioética e biodireito, num tema como reprodução assistida, por exemplo, ele poderá atuar, por exemplo, ajudando na contratualização de instrumentos que sirvam e garantam essas peculiaridades, né, numa situação de reprodução assistida. Um profissional que tenha conhecimento desse tipo de condução através da bioética e do biodireito, ele poderia assessorar, assistir, aconselhar um idoso a lavrar uma escritura pública com as suas diretivas antecipadas de vontade, né? Para que, caso tivesse uma situação de terminalidade, pudesse ser aplicada a sua vontade. Hoje muito se fala, por exemplo, de como nós estamos avançando na prática da pesquisa com seres humanos no momento em que você tem uma extrema necessidade do maior número de vacinas diante da pandemia. Será que esse advogado pudesse se especializar nessa área da bioética e do biodireito, poderia contribuir, né, assessorando atores que estejam dentro desse universo da pesquisa com seres humanos? Será que propriamente bastaria eu conhecer a legislação do direito imaterial, o direito da propriedade industrial, da propriedade intelectual, para assessorar uma indústria farmacêutica? Ou se eu tiver conhecimentos relacionados à bioética, ao biodireito, eu poderia contribuir para esses atores, né? Então, o que eu quero colocar para vocês é que a ciência, o avanço da ciência, sempre vai gerar algum tipo de conflito, de dilema. Isso vai potencializar um conflito e isso poderá recair nos tribunais. E esse profissional especializado, ele pode ter um alcance maior,
né, entre seus pares, pode ter uma vida profissional e uma atuação, seja como defensor, seja como promotor, e uma melhor qualidade das decisões através de um juiz que também conheça essa prática. Isso sem falar, né, de algo que vai se tornar, e vocês serão os protagonistas disso, a aplicação, por exemplo, da inteligência artificial. Né? Como é que se dá isso hoje na medicina? Hoje, com a ajuda de algoritmos, muitos exames, melhor, com a ajuda da inteligência artificial, esses algoritmos podem ajudar, né, tratando de uma imagem e um exame de ressonância, por exemplo, podem ajudar no diagnóstico do médico, certo? Então, isso pode gerar algum tipo de conflito quando a inteligência artificial ultrapassar, né, certos limites da prática médica, por exemplo. Né? Então, isso tudo é que pode fazer valorizar esse profissional. Tá? E eu hoje, que tive uma possibilidade de, enfim, de lidar, né, com isso academicamente, dentro da Ordem dos Advogados também, de modo a garantir isso, essa difusão do conhecimento, né, em prol da advocacia, e também como profissional, né, e vendo vocês hoje nesse início, né, é que meu coração enche de esperança, né, para que nós possamos ter daqui 25 anos vocês no meu lugar, tá bom? Então eu queria agradecer, me colocar à disposição de vocês. Eu tentei resumir ao máximo, né, e com aquela queda no início, eu espero ter atendido aí a finalidade, tá bom? E me coloco à disposição para todo e qualquer tipo de pergunta, tá bom? Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela palestra. Um tema excelente, um tema tão complexo, que envolve tanta discussão, principalmente nos dias de hoje, com tanta modernidade. Professor, a gente tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler para o senhor. Pode ser? Pode. É porque eu não estou tendo acesso ao chat, então acho que só você. A ortotanásia dependeria somente do consentimento do paciente? No caso de discordância entre a vontade do paciente e dos familiares, qual prevaleceria? Agora eu li. Excelente pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar dois temas, ou melhor, dois conceitos. O primeiro, da ortotanásia. Então, para que deixe ficar todos na mesma página, a ortotanásia é morrer ao tempo certo. Seria aquele momento em que a morte se apresenta de uma forma, vamos dizer assim, natural, dentro do processo da morte, dentro do processo da vida, e sempre dentro da medicina, certo? Então, a ciência médica, ela já possui uma ferramenta de suporte, que são os cuidados paliativos. Então, nós temos dois aliados. O conceito da ortotanásia, que é essa situação de terminalidade, e nós temos a aplicação da medicina através dos cuidados paliativos. E nós vamos para o terceiro conceito, né? O que seria a autonomia da vontade? O que seria o consentimento do paciente? Foi como eu me referi, ela é já garantida pelo Código de Ética Médica. O médico tem o dever dentro da ética médica, dentro da técnica médica, de garantir essa vontade do paciente. Se ela for clara, ela pode ser dita pelo próprio paciente no estado de consciência. Isso tem que ser válido. Ele pode ter deixado por escritura pública. Isso é válido. Hoje existem profissionais também que já estabelecem e recomendam através de um instrumento particular. Hoje nós temos um site, né, da professora Luciana Dadalto, Testamento Vital, em que se registra, entre aspas, nesse site, vários testamentos. É um site que você tem um ensino continuado sobre o tema, etc. Agora, no caso da discordância, a vontade da lei, como é no caso de Portugal e de outros países, ela daria um remédio para isso, ela daria uma decisão. Hoje, na ausência da lei, prevaleceria a vontade do paciente, desde que ela fosse
certa, né? Que não se tivesse dúvidas. Se há dúvidas, né, isso pode ser resolvido num comitê de ética hospitalar através da ferramenta da mediação. Caso isso não aconteça, você vai ter que garantir a vontade do paciente em juízo. Isso pode ser feito até por uma notícia, por uma informação do Ministério Público. O Ministério Público pode ingressar judicialmente. O próprio hospital, tendo receio com relação à condução, ele pode pedir para assegurar o direito desse tipo de assistência através de uma decisão judicial. É diferente e só poderia, no meu modo de ver, alterar essa regra hoje dentro desse contexto legislativo, dando força à vontade do familiar, caso a lei assim estabelecesse, como é o caso da lei dos transplantes, né, onde textualmente o familiar tem peso, certo? E isso me faz resumir, né, tentando traduzir para vocês, será que existe voz no fim da vida? Há voz no fim da vida? Né? Como é que poderíamos garantir isso? Né? A melhor saída seria uma lei específica, uma lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, com toda a tramitação legislativa, dentro do princípio da reserva legal, que estabelecesse isso. Tá bom? Essa seria a melhor saída. Bom, professora, a gente não tem mais nenhuma dúvida no comentário, mas eu vou fazer uma pergunta, se o senhor Sim. permitir. O Lógico. senhor acha que existe alguma possibilidade da eutanásia ser permitida no Brasil um dia, no futuro próximo, vamos dizer assim? Não querendo assim apimentar o debate, né, porque hoje está tudo muito polarizado, né, mas hoje eu creio que não avance muito em virtude do contexto religioso, né? Num agrupamento, numa sociedade como a nossa, que ainda não se alcançou sequer o debate público sobre temas da terminalidade, num ordenamento jurídico que não possui uma lei específica que garanta a ortotanásia, né? Ainda não havendo uma boa tipificação no Código Penal sobre a prática da eutanásia como ilícito, né? Que a reforma do Código Penal para esse caso não foi alcançada, que dirá hoje nós avançarmos e garantirmos a prática da eutanásia, certo? Também não querendo fazer aqui uma analogia muito segura, né? Mas muitos dizem que o estado de bem-estar de uma sociedade pode levar a uma vontade de se querer sofrer menos, né? Então, sociedades mais desenvolvidas, né, essa prática da eutanásia, como na Suíça, por exemplo, em que se garante até a prática do suicídio assistido em ambiente, não hospitalar talvez, mas um ambiente próximo disso, isso já leva a tentar aqui mandar uma mensagem de diferenciação, né? Então, isso é uma evolução ou não, né? Eu não vejo e não respondo isso segundo os meus dogmas religiosos. Eu tento explicar isso à luz de uma questão social, né, e uma questão jurídica. Então, num país que ainda não alcançou o debate público para se defender a ortotanásia, que dirá avançar e pensar, refletir, discutir e deliberar, né, legislativamente sobre a prática da eutanásia. Eu acho que ainda temos muito ainda a pensar enquanto sociedade e eu ainda acho muito longe a possibilidade de eutanásia no Brasil, certo? Muito obrigada, professor. Eu quero pedir para a Gabi disponibilizar o link para os certificados nos comentários. Então, fiquem ligados, pessoal, porque só vai ficar aberto por 5 minutos. Preencham para vocês receberem o certificado posteriormente.
Professor, enquanto isso, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por o senhor passar um pouco do seu conhecimento para nós. Foi uma palestra muito construtiva, agregou muito para todos nós, não tem dúvida. Muito obrigada de coração e já te convido para estar voltando novamente para palestrar para a gente, professor. Tá ótimo. Eu que agradeço, tá? Uma boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, o link já está aqui nos comentários. Então, entrem aí, se inscrevam e acompanhem o nosso restinho do mini curso. Não percam que as palestras estão excelentes, pessoal. Um abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa e logo menos todos nós estaremos juntos. Boa noite.